Bem, bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre fluxo óptico. São técnicas, né, para você que te ajudam a resolver problemas envolvendo movimento, né, envolvendo vídeos. Eu estou mostrando aqui para vocês, né, tirado aqui desse material que está referenciado aqui embaixo, o fluxo óptico é uma maneira de representar o fluxo óptico. Então, para calcular fluxo óptico, você tem que ter sequências, né? No mínimo duas sequências, ou dois quadros de um vídeo, né? Um antes e um depois. Aqui a gente está mostrando um quadro só, mas nessa parte aqui de baixo colorida é o fluxo óptico. Como é que você lê isso aqui, né? O que está acontecendo aqui? Primeiro, é a imagem de um carro. É alguém que tirou uma foto de dentro de um carro que está se movimentando para frente aqui. Né? Você tem uma rua, né? Aqui, você consegue, né, ver. A imagem em tons de cinza, né, em preto e branco. A gente vai usar a imagem em tons de cinza para explicar a técnica, mas se aplica a coloridas também, com pequenas modificações. E essa representação aqui está usando... eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, né, a representação de cores, né, no sistema HSV, ou matiz, saturação e valor, ou intensidade. Só que aqui eu estou usando só a matiz e a saturação da cor para representar o fluxo óptico. A matiz, né, está relacionado com, se você pegar esse círculo aqui, né, a matiz é o que está mudando quando você pega no mesmo raio, né, e sai andando aqui no sentido horário ou anti-horário. Então aqui você tem um verde que vai mudando para o azul, ó, aqui vira roxo. Então isso é a matiz, é como se fosse a base da cor, né? Eu tenho um vídeo que detalha isso. A matiz é usada aqui para indicar a direção do movimento. No fluxo óptico, né, o que a gente tem, ou a gente tenta estabelecer, é para onde cada ponto da imagem está se movimentando na sequência. Ela tem relação com o movimento real, mas é uma relação que não é direta. A gente está falando de movimento do fluxo óptico, do movimento dos pixels da imagem. Então, conforme você está andando aqui, os pixels vão sair do lugar. E a direção desse movimento está codificada aqui pela matiz. Então, se imaginem aqui dirigindo, ó, repara que essa região aqui está esverdeada. Né? Por que aqui é verde e aqui está mais para alaranjado? É porque esses pixels aqui estão se movendo para baixo, né, e para a esquerda. Se você, né, olhar aqui, pensar em coordenadas, né, geográficas, né, você teria o sul, o norte, o sudoeste, aqui o sudeste. Aqui você tem um movimento mais para o sudoeste, aqui mais para o sudeste, lá para cima, né, o nordeste. Aqui, então, tá vendo aqui esses pixels aqui? Se imagina dirigindo, isso aqui tá se movimentando nessa direção aqui, ó, daqui para lá, né, para direita aqui, né, e para cima. Já aqui, ó, o movimento é para baixo, né, e para direita também. E aqui o movimento para baixo, para esquerda. Então eu recomendo que vocês parem um pouco aqui para entender isso, a relação das cores com o movimento. Já para você tem a direção do movimento e você tem a intensidade do movimento, que seria, né, a velocidade desse movimento. Quanto mais profundo ali que você na imagem, né, mais perto ali desse ponto aqui, mais distante, né, do carro que você está dirigindo, menor é o movimento dos pixels. Né? Agora aqui do lado, né, se você olha para a janela tá no carro, você está vendo as coisas com a impressão que estão se movimentando muito mais rapidamente. Essa velocidade ela é codificada pela saturação. O que é saturação? A saturação é quando você anda aqui de dentro para fora desse círculo. O que está acontecendo aqui? Né? O que é essa saturação? Né? Quanto mais para fora você está, a imagem é mais vívida, né? A imagem mais, você repara, menos embaçada ou menos acinzentada. Então, quando você vai entrando aqui, a imagem vai ficando mais acinzentada, como se estivesse misturando a cor que era pura com um branco, né? Então quando você faz essa mistura aqui, a cor vai ficando menos vívida, menos forte, menos saturada, né? Que seria a palavra técnica, que seria a saturação. Então reparem aqui, ó, que mais para trás aqui da imagem, né? Mais para frente, se você estivesse olhando para frente, aqui está mais acinzentado, tá vendo? E aqui, ó, é um rosa aqui bem choque, né? Um rosa mais vívido, acho que é a palavra, e talvez, mas vocês têm que olhar para cá e fazer a relação que vocês vão entender. Então você sai de uma coisa acinzentada, quer dizer o quê? Aqui o movimento a velocidade é menor,
dos pixels. Os pixels estão se movimentando bem mais devagar, quer dizer, um deslocamento menor. Conforme você vai aqui para o lado, né, aqui para cima, ó, reparem, o pixel daqui, de um quadro para o outro, vai aparecer ou vai se movimentar de maneira mais rápida, quer dizer, vai caminhar mais. De um quadro para o outro, a distância que ele vai percorrer é maior do que os pixels que estão ali para trás. Então imaginem esse vídeo na mente aqui, parem um pouco para refletir. E aí você vai ver essa associação entre a saturação da cor que está sendo usada aqui e a velocidade. Então a gente usa aqui a matiz para direção, em que o pixel está se movimentando, e a saturação para velocidade, né, a quantidade de deslocamento que está acontecendo. Essa região aqui você tem que ignorar, tá vendo que tem uma parte mais escura aqui? É porque a partir de uma velocidade, se a velocidade for muito grande, né, tem um estouro aqui, e aí isso fica sendo mostrado com essa coisa mais acinzentada aqui. Então a velocidade vai aumentando, mas a partir de um determinado ponto, usando essa representação, estoura, e aí acontece isso aqui, né? Você tem uma cor mais escura aqui para representar que estourou. Então, essa representação usando matiz e saturação, eu vou mostrar aqui, ó, tem um site bem bacana com bancos anotados para você testar algoritmos que calculam fluxo óptico. Então, o fluxo óptico, né, é isso que eu mostrei agora, para onde cada pixel da imagem está indo e com que velocidade. É uma maneira de representar isso. Eu vou entrar nesse site aqui. Recomendo que depois vocês entrem com calma. Se você passar o mouse aqui, ó, reparem, passa o mouse e tira. Ó, peguei aqui. Tá vendo? Tá tendo um movimento aqui. Essa tábua aqui, essa madeira aqui, tá se movimentando. As outras não. Então reparem que e tem a direção do movimento, ó, para baixo, né? E olha as cores aqui. Então você pode pegar, né, aquele círculo de matiz e saturação e começar a reparar por que essas cores estão acontecendo aqui. Aí você faz isso aqui com outras imagens. Você tem um banco enorme aqui de imagens que você pode baixar para você perceber a relação entre essa representação de matiz saturação com o movimento dos pixels na imagem. Então esse é um site que eu recomendo que vocês depois visitem com calma para entender essa representação. Então essa é uma maneira de representar o fluxo óptico. Aqui é uma outra maneira de representar através desses vetores, né, dessas setas, né, azuis que vocês estão vendo aqui. Então a direção dessa seta indica a direção do pixel para onde ele está se movimentando. E o tamanho dessa seta, quanto maior a seta, quer dizer que o movimento do pixel é maior. Quer dizer, de um quadro para o outro, né, esse pixel está pulando de uma posição para outra, mais distante da posição original. Então aqui eu recomendo que vocês parem aqui e vejam os movimentos que estão acontecendo, os objetos se movimentando nessa imagem, né? E a relação desse movimento com esses vetores aqui. Você pode calcular o fluxo óptico para cada pixel ou você pode escolher, né? Aqui nesse caso aqui a gente escolheu uma grade aqui de pixels. Aqui está o site de onde eu tirei essa animação. Tem outras animações lá, né? E você consegue perceber. Tem uma coisa que eu vou falar mais para frente. Reparem aqui, ó, essa faixa branca que está se movimentando, né? E a velocidade do movimento dessa faixa branca é o mesmo, né, do asfalto aqui na frente. Mas para a faixa branca fica bem claro aqui esse movimento e a direção dele. Mas você tem uma região aqui, ó, essa região aqui, onde esse movimento não é identificado pelo algoritmo tão bem. Isso é o problema de abertura que eu vou mostrar mais para frente, né? É um problema importante aí no cálculo de fluxo óptico. Na hora que você vai calcular isso, saber que existe esse problema de abertura, que eu vou explicar ele para lá. Mas você consegue ver aqui os movimentos dos pixels, né, e que correspondem aqui, né, no movimento relativo, né, dos objetos. Os objetos não estão se movimentando aqui, né, o carro que está se movimentando. Mas com fluxo óptico você não consegue saber o que está se movimentando, se é a câmera ou se você na verdade identifica na imagem, né, que é uma projeção do mundo, né? Você está passando de 3D para 2D, isso é sempre complicado. Mas tem uma série de problemas aqui, inclusive no Inovisão a gente tem problemas aqui de rastreamento de peixes, que você pode explorar soluções ou parte da solução, né, algum tipo de pré-processamento usando o fluxo óptico.
De cara você já pode ver que você pode usar a magnitude desse vetor, o tamanho desse vetor aqui, para descartar de repente algumas regiões da imagem onde não está acontecendo um movimento muito intenso. Se você sabe a velocidade, mais ou menos a velocidade dos seus objetos vão se mover, você pode fazer uma segmentação dos seus objetos, olhando para a velocidade com que os pixels estão se movimentando, e de repente descartar aquelas regiões onde o pixel não se movimenta com uma velocidade muito alta ou na velocidade esperada para aquele objeto naquela situação. Aqui o pessoal que está trabalhando com contador de alevinos, eu recomendo prestar atenção nessas técnicas aqui. Então vamos lá, agora eu vou falar de a gente vai fazer, para aplicar fluxo óptico, são feitas algumas simplificações da realidade, que tem algum impacto no resultado, mas que incrivelmente você consegue ainda resolver várias coisas interessantes usando fluxo óptico. A primeira simplificação a gente chama de constância do brilho, constância da cor. Eu vou usar essa imagem aqui que tem bastante movimento, essa aqui é uma imagem de Hong Kong, esses bondes aqui são bem tradicionais lá. Então vocês estão vendo aí o movimento. Eu vou mostrar agora, parei essa imagem e vou pegar só uma sequência de quadros, pegar 2 quadros em sequência. Então esse é o primeiro quadro, aqui o segundo. Então você tem um movimento T aqui, você tem um tempo T, o tempo T mais 1. E você repara aqui o movimento, esse bonde aqui está se movimentando para baixo, em relação aos pixels, e um pouco para a direita. Você vê pela letra, você tem movimento ali atrás. Eu vou focar aqui nesse bonde esverdeado para mostrar aqui o que é essa constância de cor, o que é essa premissa que a gente usa. Então eu dei um close aqui, dei um zoom, aí você percebe o movimento aqui desses pixels, olhando para essa linha aqui. Você tem uma linha aqui de energia, eu acho. Reparem aqui que esses pixels estão se movendo para baixo, então estão se aproximando dessa linha. Tem um movimento aqui. Eu vou aproximar ainda mais, peguei só esse cantinho aqui, esse pedacinho da janela. E o que é essa premissa aqui, nessa simplificação que a gente faz aqui da constância de cor? É simplesmente o seguinte, esse pixel que está aqui, eu marquei aqui em vermelho um pixel. No quadro seguinte, se pegar o quadro seguinte, ele vai aparecer em algum outro lugar, ou vai ficar no mesmo lugar, exatamente com a mesma cor. A cor não vai mudar, a cor do pixel não muda. Isso nem sempre acontece, você pode ter problemas de sombra, você pode tá chovendo ali, você pode ter várias outras coisas que podem acontecer. E até problema da codificação do vídeo. Quando você pega um vídeo desse, representa como... Você faz, para poder o tamanho ser menor, você aplica algoritmos que compactam esse vídeo. Reparem aqui, nesse quadro aqui, os pixels aqui que estão nesse verde aqui, olha como mudou. Então o mesmo pixel aqui, representando o objeto, que seria o bonde aqui, ele vai aparecer no quadro seguinte com outra cor, aqui pelo problema de compactação da imagem. A maneira com que o algoritmo compacta isso e acaba perdendo informação quando você compacta uma imagem. Então tem vários fatores que fazem com que essa simplificação não seja perfeita. Isso não acontece na realidade e tem situações onde ela não funciona bem. Mas a gente assume essas simplificações para poder chegar em algumas equações para a gente poder resolver o problema do fluxo óptico e conseguir usar isso. Aqui eu fiz uma sobreposição dessa primeira imagem que tinha antes. Reparem aqui com essa segunda aqui, no segundo tempo. Só para poder mostrar de onde vem aquele vetorzinho que a gente mostrou no slide anterior. Aquela setinha. Então eu estou mostrando esse mesmo pixel aqui na imagem posterior, sobrepondo as duas imagens. Espero que vocês entendam aí o que eu estou fazendo. E eu estou desenhando um vetor, que esse vetor me representa o deslocamento desse pixel de um quadro para o outro. Então olhando agora só para essa imagem, e olhando para esse vetor, você vai saber para onde esse pixel está se movimentando. E em que velocidade, que é o tamanho desse vetor. Quanto maior a velocidade, mais longe esse cara vai conseguir chegar de um quadro para o outro. E maior vai ser esse vetor. Então por enquanto a gente está mostrando... Então esse vetor seria o vetor do fluxo óptico. Se você calcula isso para todos os pixels, você tem o fluxo óptico da imagem inteira. E é como calcular esse vetor que é o problema. E aí tem várias formas de você calcular isso. Não existe um algoritmo de fluxo óptico. Existem várias. E a gente vai mostrar um deles, que é implementado no OpenCV, que é o KLT. É um dos mais
conhecidos, mas existem várias outras e existem aprimoramentos, qualité. É assim como, né, para quase qualquer problema que a gente tem em visão computacional, você tem centenas de possibilidades aí para serem testadas. Então vamos lá agora, simplifiquei ainda mais a imagem para poder explicar isso. Eu tenho uma imagem bem simplificada aqui. Esse aqui é o momento T, esse aqui é o momento T1. Eu vou introduzir agora algumas variáveis para poder explicar a equação. Vocês sabem que eu tento pegar a intuição das coisas e simplificar ao máximo. Mas eu vou mostrando a equação aqui, mostrando o efeito disso na imagem, para tentar facilitar, né, a intuição de por que essas coisas aqui, como essas coisas funcionam. Então eu vou pegar um pixel dessa imagem, né? Então tá aqui, ó, lá no centro eu peguei um pixel. Ele tem uma tonalidade, aqui eu já estou pegando uma imagem em tons de cinza, né, para simplificar a explicação. E o I, né, seria uma função, a função que me dá a intensidade ou o tom de cinza desse pixel, que tem uma coordenada x, tem uma coordenada y, e o tempo agora, o tempo t. Como a gente está trabalhando, né, com vídeos, a gente precisa de mais uma dimensão para representar essa variação no tempo. Esse pixel, né, eu peguei agora no momento t mais 1, eu peguei um quadro, né, posterior, né, ele está se movimentando, né, e aqui ele está se movimentando para cá. Tá? Aqui eu quero que vocês tenham em mente isso. Voltando, quase sem nada, né, sem saber o que está acontecendo aqui, ó, quase sem nenhuma informação estrutural de objetos, dá para você ter uma intuição, né, de que está acontecendo um movimento aqui, ó, para a esquerda e para cima. Ó, você está vendo aqui, ó, que as coisas estão se movimentando. E a gente consegue perceber muito esse movimento, né, pelo gradiente. Aqui eu só estou jogando aqui, né, mas eu vou falar com mais calma disso. Existe um gradiente aqui. Eu tenho um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, né, a imagem como uma função. Eu tenho vários vídeos que usam gradiente, né, que era bom que vocês assistissem. Mas essa variação que está acontecendo aqui, ó, do escuro para o claro, tá? Existe uma variação aqui. Então o gradiente aqui ele não é zero, né? Aqui é zero, aqui, nesse cantinho você não tem quase nada, mas aqui tem um gradiente aqui. Tem uma variação acontecendo aqui, uma variação significativa que acontecendo. Isso quer dizer que eu tenho um gradiente com uma magnitude alta, né? Não é zero. Mas não se preocupem tanto com isso agora. Ou vão assistir o vídeo sobre gradiente. O que acontece aqui? Então é que eu tive um movimento. E esse pixel aqui, né, ele vai para algum lugar. E esse lugar para onde ele foi vai ter exatamente a mesma intensidade, ou a mesma cor, né, de antes. E aqui eu estou representando esse movimento aqui como, né, eu mudei alguma coisa na direção x, né, então, né, eu somei alguma coisa ao x que eu estou chamando de u. Na direção y também houve um movimento, né, que eu estou chamando de v. Esse v pode ser um número negativo, inclusive, depende de onde estão as suas coordenadas. No momento t mais 1. Então agora o que eu quero é que vocês, na hora que olhem para isso aqui e olhem para isso, vocês sabem o que está acontecendo. Eu estou representando esse pixel em dois momentos de tempo diferentes. Então eu tenho aqui agora aquele mesmo coordenada x, y no momento t mais 1. Né? Então, houve um movimento daqui para cá. E esse movimento, eu estou caracterizando ele, né, por esses deslocamentos u e v, que eu posso representar como sendo um vetor. Tá? Então eu tenho um vetor aqui. Vamos começar um pouquinho a entrar em álgebra agora, né? Então, e qual que é o meu problema no fluxo óptico? É encontrar esse vetor. Porque essa intensidade aqui eu tenho essas imagens aqui, eu tenho essas duas imagens. Então eu consigo calcular essa intensidade, eu tenho essa informação. Só que eu não sei para onde esse cara foi. Essa informação aqui eu não tenho ela. Eu não sei para onde esse cara foi. Mas sei que onde ele foi, a intensidade é exatamente essa. Então eu tenho a informação dessa intensidade aqui. Essa cor eu sei qual é. Que é a cor desse cara que eu estou querendo saber para onde ele foi. E é com esse material aqui que eu quero chegar num algoritmo. Aqui eu vou chegar, na verdade, numa equação. Que é a equação mais importante do fluxo óptico. Que é a equação de restrição do fluxo óptico. Em inglês vai para constraint. Vai um C. Geralmente é resumido como OPC. Optical Flow Constraint. OPC. E é essa equação que eu vou
derivar ela aqui para vocês. Eu vou mostrar, né, como é que a gente chega nela. A gente começa dessa aqui, que é a nossa simplificação, primeira simplificação, né, que diz que essa intensidade do pixel não vai mudar de um quadro para o outro. Aquele pixel representando aquele objeto não muda de um quadro para o outro. Ele muda de lugar, mas não muda de intensidade. Então eu represento isso com essa igualdade aqui. O valor da intensidade aqui é o mesmo que o valor da intensidade aqui, né? Pegando, né, deslocando o cara, né, com valor U, com valor V, no momento T mais 1. É só isso, né? Simples até agora. A gente vai fazer agora uma outra simplificação, a segunda simplificação que a gente precisa fazer. E essa simplificação a gente vai assumir que o deslocamento, né, que está acontecendo nesse pixel, ou qualquer pixel da imagem, é um deslocamento pequeno. Quer dizer, os pixels se deslocam não com uma velocidade que não é muito alta. Isso vai ser problema, né, mas a gente vai depois resolver mais para frente. Eu vou mostrar como é que a gente resolve isso. De novo, é uma simplificação. É claro que a gente não tem alguns pixels vão estar se movimentando em velocidade muito alta. Mas, por incrível que pareça, isso funciona na prática. Por que eu quero que esse deslocamento seja pequeno? Porque se for um deslocamento pequeno, eu posso usar uma tal de aproximação pela série de Taylor, pessoal. Aí lembrar cálculo numérico. Né? Se você tem uma função, aqui eu estou mostrando aqui, ó, a maneira com que isso aparece mais para vocês ligarem uma coisa a outra mais facilmente. É claro, vocês vão ter que dar uma parada aqui para revisar um pouco de cálculo. Mas aqui, ó, se você tem uma função e você sabe o valor dessa função no ponto x, né? E você precisa calcular agora o valor dessa função num ponto x mais h. Quer dizer, um ponto, você vai pegar esse ponto e vai olhar para o lado dele. Num h, esse h tem que ser pequeno para esse negócio funcionar, né? Tem que ser bem pequeno, porque se for bem próximo, né, você consegue fazer uma aproximação usando derivada, pessoal. Derivada. E aí lembrar conceito de limite, derivada. Então, se você pegar a primeira derivada dessa função f, né, você calcula a derivada para essa função nesse ponto, né, usar a segunda derivada, a terceira derivada, né, quanto mais derivadas você conseguir pegar aqui, né, melhor é a sua aproximação. Mas a gente vai simplificar as coisas e pegar só aqui, ó. A gente vai pegar o segundo termo aqui dessa aproximação. Aqui eu estou mostrando isso só para vocês fazerem a ligação. Como a nossa função aqui tem duas variáveis, como ela tem duas variáveis, você tem que trabalhar com derivadas parciais, né? Derivada na direção x, derivada na direção y. E é o que a gente está representando aqui através desse triângulo invertido, que é a representação mais comum que a gente tem para as derivadas, derivadas parciais, ou gradiente, que a gente chama, né? O gradiente representa, né, essas derivadas quando você tem mais de uma variável, ou mais de uma dimensão. Então o que eu tenho aqui é a derivada nesse ponto xy aqui, né, no momento t mais 1. Então, é o que eu preciso aqui para fazer a aproximação. O que eu estou pegando é esse pedacinho aqui, ó, e estou usando a aproximação por Taylor para chegar nisso aqui. Então eu estou trocando isso aqui por uma aproximação disso. Quer dizer, eu preciso calcular o valor desse ponto, né, nesse momento aqui, e eu estou assumindo que ele é próximo, então isso aqui é igual a isso aqui. E eu estou usando Taylor para fazer essa aproximação aqui. E eu estou usando esse símbolo para dizer que é uma aproximação, não é exatamente igual. Então esse cara aqui continua o mesmo aqui do lado esquerdo, e eu estou fazendo essa aproximação aqui. Certo? Então você tem uma aproximação. E aí eu vou descer um pouco mais agora. Vou fazer só uma pequena mudança aqui. Reparem aqui que é isso aqui, ó. Em uma dimensão virou isso aqui tudo. Como estou em duas dimensões, eu estou trabalhando com vetor agora. Estou aí para multiplicar vetores, né? Eu tenho que transpor um deles, fazer essa transposta. Aí você tem que relembrar um pouquinho aqui de álgebra. E aqui é o meu vetor, esse UV está entrando no lugar do meu H. Tá? Então aqui você tem que olhar com calma para, de repente, dar uma revisada em álgebra. Aqui eu simplesmente assumi aqui que são iguais. É claro que não são, é uma aproximação.
Mas para eu chegar numa maneira de calcular isso, eu tô descontando aqui todo esse pedaço todo que eu não estou usando. Eu estou jogando esse cara para o lado de cá, né, aqui fica 0, né, eu peguei esse termo aqui, ó, passei ele para cá, ele passa reduzindo, diminuindo. E aqui eu tenho outra coisa bacana aqui. O que é isso aqui? É a intensidade nessa posição XY no momento t mais 1 menos a intensidade no momento t. É uma diferença. E aí é outra coisa importante. Quando a gente fala em derivada, a gente está falando de diferença, de diferenciação, que é outro nome que a gente usa para derivada. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é calculando a derivada em relação ao tempo. Como essa coisa está mudando em relação ao tempo. Aqui eu tenho a mudança, né, ou a derivada em relação ao eixo x, ao eixo y e ao eixo y. É o que é importante desse pedaço aqui. E aqui é a derivada em relação ao tempo. Como é que as coisas estão mudando em relação ao tempo e não ao espaço, que é esse outro pedaço aqui. Eu vou fazer uma terceira simplificação agora. É uma terceira simplificação que é feita. É que esse gradiente aqui, aqui eu estou usando, na verdade, estou olhando para a gente chama de propriedades locais da imagem. Eu estou usando para um local bem delimitado. Puxa, tá bom, depois me perdoem por isso aqui. O que está acontecendo aqui é que eu não estou olhando para o global. Tem algumas técnicas que olham, né, para a imagem como um todo para melhorar as coisas. Aqui eu estou olhando para um ponto. E eu estou assumindo aqui que nesse ponto aqui, localmente, esse gradiente, ele não muda de um quadro para o outro. Quer dizer, esse gradiente também não muda muito rapidamente. Então eu posso assumir que o gradiente aqui, no tempo t, vai ser o mesmo do tempo t mais 1. Com isso, eu posso simplificar as coisas, a notação aqui. Eu não preciso mais me preocupar com esse t mais 1 do gradiente. No t ou t mais 1 vai ser o mesmo gradiente, então eu não preciso me preocupar em dizer que esse gradiente está também relacionado com o tempo, que ele muda em relação ao tempo. Então eu fiz essa multiplicação aqui, ó. Então eu estou representando agora, e essa é a equação de restrição principal. Então, que é o seguinte, eu estou falando que eu preciso calcular o gradiente na direção de y, né, e multiplicar pelo v, e somar isso com o gradiente na direção de x, multiplicar por u, e somar isso com esse termo aqui, que é o gradiente na direção do tempo. Né? Como é que está mudando em relação ao momento t até o momento t mais 1. Então o que eu preciso aqui, né, para calcular isso é calcular esses gradientes. Calcular gradiente, pessoal, em imagens é facinho. Pega o meu vídeo lá sobre Cane, lá eu falo sobre o Sobel. Você pode usar aqui detector de borda de Sobel. Na verdade, você faz algumas usando convolução, né? E aqui eu estou falando várias palavras que eu tenho vídeos para isso, que você vai ter que dar uma parada e assistir isso. Então você consegue, usando o Sobel, calcular o gradiente na direção de t, na direção de y, de x. E na direção de t é essa diferença aqui, né? É a diferença que você tem no valor do pixel de um quadro para o outro, que é mais fácil ainda de ser calculado. E você chega nessa equação aqui, beleza? Onde esses gradientes você calcula, você tem como calcular isso olhando para as imagens, que você tem essa imagem. E o que você precisa chegar, o seu desconhecido aqui, as suas variáveis desconhecidas, são u e v. Então você precisa encontrar o IV e você tem essa equação onde você tem esse valor, tem esse valor, tem esse. Mas você tem aqui, né, e aí é o problema, você tem duas variáveis e uma equação. Você não consegue resolver um sistema desse, né? Você tem mais variáveis do que equação. Se tivesse uma variável, só era beleza, trivial, né? Joga de um lado para o outro aqui, você calcula isso num tapa. Mas não tem. E aí a gente vai entrar agora. Então, essa é a equação de restrição do fluxo óptico. A gente vai começar a entrar agora. Para resolver esse problema tem várias maneiras. Aí tem vários algoritmos derivados. A gente vai entrar num específico, que é o KLT. Esse K é de Canadi, o L de Lucas e Tomasi, que são os três caras que criaram isso. Na verdade, o Canadi e o Lucas tem um primeiro artigo, já de 81 parece, onde eles mostram o algoritmo, e o Tomasi depois tem um outro artigo com um deles, onde eles fazem uma melhoria disso, uma melhoria desse fluxo óptico. Então vamos lá agora. Eles vão fazer mais uma simplificação, a quarta simplificação. Então tem a nossa equação e o nosso problema aqui é uma equação para duas variáveis.
E aí a gente vai introduzir uma nova simplificação, a quarta delas, que é o seguinte. Essa velocidade, ou esse movimento que está acontecendo com aquele nosso pixel central, né, esse cara aqui, se você olhar do lado dele, os pixels que estão do lado estão se movimentando do mesmo jeito, com a mesma velocidade e com a mesma direção. É claro, é uma simplificação, isso nem sempre acontece, mas se você olhar bem pertinho dele, não pegar uma região muito grande, as chances de que isso esteja acontecendo são boas, e para alguns problemas isso acontece mesmo. Então a gente está assumindo agora que o valor de UV, que é o cara que a gente precisa, que é o vetor que a gente está procurando, é o mesmo numa vizinhança desse pixel aqui. Você está interessado nesse pixel, mas se você olhar para a vizinhança, os caras aqui do lado estão se movimentando do mesmo jeito. Só que esses caras aqui do lado, você tem informações sobre eles, você sabe qual é o tom de cinza dele, você consegue calcular gradiente para ele. Então você consegue agora mais equações. Você pode associar agora uma equação para cada um desses pixels na vizinhança. E aí você consegue agora um monte de equação. Aqui eu já estou mostrando a nossa equação, aquela original. Né? Eu joguei de volta aqui. Aqui, ó. Joguei de volta, não está aqui. Essa é a nossa equação. Só que agora eu vou pegar essa equação e vou calcular ela, né, os valores daquelas constantes que eu consigo calcular, uma vizinhança, esse n aqui de neighborhood, uma vizinhança do x. X é o cara aqui do meio, para quem eu quero calcular o fluxo óptico, mas eu vou olhar agora para uma vizinhança dele. Cada vizinho eu estou chamando aqui de xy, e agora eu tenho que calcular esses gradientes aqui para cada um desses vizinhos. Com isso eu tenho, se eu pegar, por exemplo, uma vizinhança 5 por 5, eu tenho 25 vizinhos, que são os pixels vizinhos. Então eu tenho agora 25 equações para duas variáveis, né, que eu preciso calcular, com U e V. Como U e V é o mesmo para cada equação dessa, né, eu continuo com as minhas mesmas duas variáveis U e V, só que com um bando de equação. Meu problema agora é outro. Eu tenho equação de mais. Antes eu tinha equação de menos. E aí você tem várias saídas para isso, que a álgebra te dá. E um método para isso é o método dos mínimos quadrados, né, representado nessa equação aqui. Você tem que minimizar, né, encontrar qual o valor de U e V que minimize isso aqui, que essa somatória toda aqui vai ser a menor possível. Né? Você queria que fosse zero, mas infelizmente na realidade isso, como você tem muitas equações aí, né, você tem uma série de fatores aí que você não consegue garantir que isso vai ser zero. Então você tenta minimizar, você não consegue zero, mas de repente você chega o mais próximo possível de zero. Para relembrar a álgebra, né, eu vou mostrar isso aqui com uma notação mais próxima da álgebra, para facilitar os estudos de vocês. Aí. Então o que eu tenho agora, na verdade, é o quê? Tenho vários pontos. Eu estou chamando de P1, P2 aqui, só para, em vez de usar XY, eu dei nome para os pontos. Esse P1 era aquele meu X inicial, que eu estou chamando de P1. E eu tenho aqui, eu vou pegar 25 vizinhos dele. Aqui eu mostrei meio aleatoriamente, mas na verdade eu vou pegar um quadrado do lado e vou pegar os caras direitinho aqui desse quadrado. Aqui eu nomeei só alguns. Então o que eu tenho agora é a informação do gradiente na direção x para o P1, né, na direção y para esse mesmo P1, na direção do tempo para esse P1. Então eu tenho várias equações e eu consigo agora colocar, né, isso usando matrizes, álgebra. Tá? Eu tenho o meu vetorzinho UV que eu preciso, aí eu junto esses caras numa matriz. Então, eu passei esse cara aqui para o lado de cá, então esse menos aqui aparece porque eu voltei a equação aqui, joguei esse cara para cá, para ter a equação que a gente vê muito em álgebra, quando começa na álgebra linear. Tá? Então eu passei aqui com esse menos para cá. Isso aqui são o quê? São esses valores de t agora, mas para cada P1. Então eu consigo, usando álgebra, né, simplificar esse monte de equação agora, chamando essa matriz de A, chamando esse vetor de D e chamando esse vetor de B. Tá? E aí eu tenho agora o meu problema, olha aqui, resumido a essa equação bonitinha aqui, matriz A vezes D igual a B. É isso que eu tenho que resolver. Né? Como é que eu resolvo isso? Multiplicando esse A pela transposta de A dos dois lados.
eu estou multiplicando pela mesma coisa, então eu posso fazer isso, tranquilo. Aqui é como se eu estivesse, na verdade, cancelando, né? Isso aqui no mundo ideal, que não é, né, o que a gente tem. Isso aqui é como se eu estivesse multiplicando por 1, né? Ou a matriz, né, unidade. Então eu tenho aqui que o meu D, que é o cara que eu estou precisando encontrar, que é esse vetor V, ele é simplesmente isso aqui. A transposta de A vezes o B. Todos esses valores eu consigo calcular pela imagem. Só que, né, isso aqui não funciona para qualquer caso. Né, tem umas situações onde que isso aqui não vai ter não vai ser uma igualdade. Pode ter várias soluções. E aí a gente vai mostrar daqui a pouco como é que você resolve isso. Como é que, né, você lida com isso. Né. Isso aqui é só uma outra maneira de representar essa multiplicação que eu fiz da transposta por A. E olha que belezura isso aqui. Alguns de vocês já devem ter visto isso no vídeo sobre Gaussiana em 2 dimensões. E começar a relacionar essas coisas é muito importante. A hora que você começar a enxergar a relação entre cálculo, álgebra, estatística, é que você começou, né, a poder dizer que sabe alguma coisa de matemática. Esse aqui é uma matriz que aparece muito. Em estatística, matriz de variância e covariância aparece uma coisa muito parecida com isso aqui. Quando você vai descrever uma Gaussiana, a distância de Mahalanobis, isso aqui aparece. Então eu recomendo agora que você dê uma olhada naquele meu vídeo sobre Gaussiana. E essas coisas a gente consegue calcular. Então a técnica do Canadi e do Lucas, né, Tomasi, resolvem esse problema do fluxo óptico, fazendo essa simplificação aqui, né, e aí transformando o problema num problema de álgebra linear, né, que você consegue resolver com técnicas de mínimos quadrados, né, com esse tipo de técnica de otimização. E aí, usando pacotes aí, um MATLAB, né, o mesmo Python com os pacotes que tem para álgebra nele, você consegue codificar isso, né, sem usar um código muito grande. Né. Vamos lá, então a gente tem esse problema aqui. O problema é em que momento, né, esse negócio vai ter solução. E é interessante que a gente consegue mostrar isso visualmente. É por isso que eu gosto muito de visão computacional para estudar matemática. Então, isso aqui pode não ter solução. Em que situações? E eu vou mostrar aqui quando isso acontece. Um exemplo bem bacana que eu peguei desse site, que tem outros exemplos. Olha para cá. Né? Então, o fluxo óptico, e aqui eu vou falar daquele problema da abertura que eu prometi lá no começo. Quando você está calculando o fluxo óptico, você está olhando para uma região bem fechadinha. Né? Aquelas fórmulas todas da vizinhança, você está pegando a vizinhança. Você não está sabendo o que está acontecendo fora daquela vizinhança. Então, você está tentando resolver um problema, olhando só para um pedaço, é como se você estivesse olhando pela fechadura ali. Você está olhando só para isso. Quando você olha só para esse pedaço aqui, ó, você está vendo que está tendo um movimento aqui. E tem uma direção que você está pensando que os seus pixels estão se movimentando. Que é para cima e para a esquerda. Né? Os três aqui estão se movimentando, pelo que a gente está vendo aqui, na mesma direção. Mas vamos pegar agora e tirar esse buraco da fechadura aqui, abrir a porta e olhar globalmente, não só para o local. Não por essa abertura, para ver realmente o que está acontecendo. E olha aqui. Olha que doidura. Na verdade, para cada buraco desse aqui, o movimento é completamente diferente. Aqui, ó, ele está movimentando para a esquerda, aqui para cima. Aqui ele está movimentando para a esquerda, dependendo de como você está pensando. Mas são movimentos diferentes, pessoal. Então, o mesmo movimento localmente, na verdade, pode ser um outro movimento quando você olha para o todo. E essa confusão aqui dos três que a gente teve, essa confusão que a gente fez aqui, é justamente o problema da nossa equação que a gente tem ali, de ter muitas equações, né? Para poucas variáveis, então você tem várias soluções possíveis. Então você não tem como saber qual é a solução certa. É o problema de você ter muitas soluções. Né? Você pode ter, lembra lá de álgebra linear, né? Você pode não ter nenhuma solução, você pode ter a solução, que é o mundo ideal, ou você pode ter muitas soluções. O que a gente quer é uma solução só. Essa é a encrenca. Então tá aqui, pessoal. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse site, que tem vários outros exemplos desse, do problema de abertura. E como isso se relaciona com a álgebra.
linear. E vamos tentar agora como é que uma maneira de resolver isso, que é ao invés de calcular o nosso fluxo óptico para todos os pixels da imagem, vamos tentar calcular isso para regiões que são mais interessantes, para a gente acha que tem mais chance de encontrar uma solução para o fluxo óptico. Aqui, por exemplo, que região que é mais interessante se a gente quisesse saber por onde está se movimentando? Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse cantinho aqui, ó, ele é mais interessante do que essas linhas aqui. Olhando para esse canto que a gente está percebendo para onde está se movimentando. Então a gente entra nesse problema aqui, ó. Aqui, ó, quando eu olho para uma imagem desse tipo, eu tenho um gradiente aqui. E esse gradiente é único, eu tenho uma direção só para esse gradiente. Olha para essa outra imagem aqui, eu já tenho um gradiente nessa direção, eu tenho um outro gradiente aqui, ó, para essa outra direção. E é isso que vai me ajudar. Quanto mais informação que eu tenho de gradientes em direções diferentes, mais eu vou restringindo aquela equação ali e mais eu vou chegando no lugar certo para onde isso está se movimentando. Então o que eu tenho que fazer, na verdade, é detectar cantos. Cantos. E é o que eu vou mostrar aqui é uma ideia do que é um dos algoritmos para detectar cantos. Aí você tem vários outros. Ó, eu não estou falando de borda, aqui eu estou falando de canto. E tem um que é o do Harris, que é um dos mais famosos, bem bacana. Ó, reparem aqui, se eu tenho uma coisa mais complexa, eu tenho nessa direção, nessa aqui, só tem que tomar um cuidado. Aqui, ó, aqui eu tenho uma mudança de direção, mas esses caras são colineares. Esse tipo de coisa não me ajuda muito não. Que é o problema das linhas que a gente teve lá naquela imagem. A gente tinha linhas ali, a gente tinha gradiente numa direção e na outra, mas são direções na mesma linha, são colineares. Isso aí não me ajuda a resolver o meu problema da álgebra linear lá não. E aí, se eu tenho, quanto mais complexo ou quanto mais estrutura eu tenho localmente, naquele ponto que eu quero calcular, melhor. Mas as equações ali vão ter valores diferentes, cada equação daquela, porque aqui eu estou mostrando isso aqui em azul e não em vermelho para vocês não confundirem. Que eu tenho o vetor de gradiente e tenho o vetor do fluxo óptico, que é aquele vetor do deslocamento, né? São coisas distintas, pessoal. É bom que vocês tenham clareza em relação a isso. O gradiente é uma coisa que eu consigo calcular com as imagens que eu tenho. O deslocamento, ou o vetor de velocidades ali, é alguma coisa que eu não sei. É o que eu preciso encontrar usando essa informação que eu tenho, que são esses gradientes aqui. E aí tem uma coisa muito bacana, que é o seguinte, cara. Essa matriz aqui, ó, a transposta de A por A, essa matriz aqui é uma matriz importante. Eu vou dar o nome de H para ela. Olhando para essa matriz, calculando algumas coisas dessa matriz aqui, eu consigo saber se eu vou ter, se essa posição é mais estruturada, se eu tenho vários gradientes em várias direções, ou se é alguma coisa desse tipo aqui, onde eu tenho só um gradientinho aqui numa direção só, e que não vai me ajudar a resolver o problema. E aí que é a sacada do Harris aqui. Esse aqui, na verdade, o algoritmo de Harris é essa fórmula aqui. Basicamente, né? Tem algumas coisinhas a mais. Mas se você calcular o determinante dessa matriz, né, e o traço dessa matriz, aqui tem um constante que você define empiricamente, né, e você tem essa subtração. E aqui eu vou parar só um pouquinho, eu devo fazer um vídeo ainda para detalhar isso, mas talvez eu até tenha nas gaussianas, né? Para calcular determinante de traço, uma matriz desse tipo, é bem simples, mas precisa desse carinha aqui, desse lambda aqui, que é, vamos ver se vocês adivinham, um alto valor, eigenvalue, eigenvector, né? Para você que achava que aquele troço não servia para nada, aquele semestre inteiro estudando álgebra para saber como calcula alto vetor e alto valor, a gente está falando de movimento, cara. Não, mostrei aqui tem centenas de aplicações para isso. O determinante você multiplica o alto valor, né, maior, né, o primeiro alto valor, que seria aquele com maior valor, e o segundo, que é o segundo maior. E o traço é uma soma de alto valores. E aí eu recomendo vocês irem atrás, talvez eu faça esse vídeo, né, da relação entre alto valor, né, e uma imagem, e uma gaussiana. Você pensar numa gaussiana, acho que a maneira, se você vai esticando a gaussiana, você vai vendo como é que esses altos valores mudam. E você consegue associar esses altos valores a alguma coisa palpável, a alguma coisa visual, né? E o que acontece é que se você aproximar,
Você pode aproximar essa imagem aqui, essa toda, com uma gaussiana. Você pode substituir isso por uma gaussiana. E se é uma coisa desse tipo, é como se fosse uma gaussiana muito espichada para um dos lados, para um dos eixos dela. E quando ela é muito espichada, isso quer dizer que tem um desses valores que é bem alto e o outro é bem baixo, quando ela é espichada. Agora, quando você tem uma coisa mais estruturada assim, ou com gradientes para vários lados, essa gaussiana está se aproximando de um círculo. Ela não é espichada para nenhum dos lados. Então você tem gradientes em várias direções. E você consegue, o efeito disso nos valores é que eles não são, você não tem nenhum, o primeiro não é muito maior que o segundo. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo valor. E isso quer dizer que a gaussiana se aproxima de um círculo. Recomendo vocês assistirem um vídeo sobre gaussiana e depois voltar aqui para entender essas. Mas de qualquer forma, se for, espero que você tenha melhorado um pouco sua compreensão sobre o detector de cantos de Harris, ou de corner, né, em inglês, é o corner. Esquina seria um outro nome para isso, né? Então, quer detectar esquina, mas não é só esquina, é coisas desse tipo, coisas desse tipo aqui. Você quer fugir disso aqui na hora de calcular fluxo óptico, porque isso aqui tem várias soluções possíveis e vai te dar, e está associado àquele problema de abertura. Então, está aqui o detector de Harris. Não é a única maneira de achar esses cantos, essas esquinas, né? Essa é uma delas. Mas o KLT, o que ele faz é, como ele já tem que usar essa matriz em algum momento, ele, na hora de calcular, ele já dá uma olhada nisso aqui, ele já calcula, né, esses autovalores, o maior e o segundo maior, e usando essa fórmula aqui, ó, quanto maior for esse número, maior a chance de ser alguma coisa desse tipo aqui, com gradientes em diferentes direções. Então você pode fazer uma linearização nos seus vetores. Você pode excluir os pontos da sua imagem, os pixels da sua imagem, onde esse valor aqui é muito baixo. Calcula só para onde ele é alto, e aí você tem uma informação de fluxo óptico, que não é para cada pixel, mas é para onde você consegue determinar melhor o movimento. E isso é interessante. Para fechar, esse é o último. Aquele problema, cara, da simplificação por série de Taylor, ele é um problema sério. Se você olhar para essa imagem aqui, ó, desse ponto para cá, são vários pixels aqui. Aqui deve ter uns 30, 40 pixels de distância. Então esse movimento aqui é um movimento com uma velocidade bem alta, né? Lembrando, é a velocidade do pixel, né? Não exatamente do bonde. Aqueles bondes que estavam lá no fundo provavelmente estavam se movimentando com a mesma velocidade, mas para a gente é como se a velocidade fosse menor por causa desses pixels. E aí, como é que você resolve isso aqui? Você pode usar uma pirâmide. Quem vai estudar KLT geralmente aparece uma pirâmide em algum lugar. Essa pirâmide, na verdade, você usa isso, é uma estratégia útil para várias outras técnicas, tá, pessoal? Isso é bem... Geralmente você calcula isso, uma pirâmide gaussiana também é chamada. O que você faz é o seguinte, você vai fazer uma redução dessa imagem. Você vai pegar essa imagem, fazer uma transformação, como você, né? E vai diminuir o tamanho dela. A hora que você diminui, para cada pixel desse, você vai ter que calcular um novo pixel usando o entorno dele. Uma forma de fazer isso é calculando, fazendo uma média ponderada aqui e chegando para cá. Aí o que está acontecendo aqui quando você passou daqui para cá? Essa distância está diminuindo, pessoal, em pixels. Conforme você reduz, você vai chegar aqui no momento, ó, você vai pegar esse pixel e esse pixel, né? Não pensa na imagem, na imagem real, né? Na imagem real tá tudo a mesma coisa. Mas no pixel, que é o que interessa, que a gente está olhando para o deslocamento do pixel. Se você pegar nessa imagem pequenininha aqui, é claro, esse ponto aqui está se mudando para um outro lugar, mas a quantidade de pixels aqui já é bem menor do que aqui. Entendeu? Então, na verdade, o movimento aqui nessa imagem, né, a distância que está sendo percorrida nessa imagem é bem menor, e aí começa a fazer mais sentido, ou aquela simplificação de Taylor lá, começa a fazer mais sentido, porque se essa distância for grande, aquilo lá pode falhar miseravelmente. Aí recomendo vocês darem uma revisada em Taylor, para entender por que isso acontece, porque não dá para, né, fazer aquele Hzinho, né, do x mais h, não pode ser um valor muito alto, senão o negócio não funciona. E o que você vai fazer é isso, você vai fazer agora um processo interativo, ou iterativo. Você faz essa redução das imagens, cria essa pirâmide aqui, aí você vai detectar primeiro aqui. Você vai pegar os caras que estão se movimentando nessa imagem aqui, a velocidade alta, mas quando você reduziu, ficou baixa. Então você pode
aquela expansão faz mais sentido, você encontra esses caras. Aí o que você encontrou aqui você usa para, nessa imagem, de repente, encontrar outras coisas e vai indo até que você chega em todos os fluxos óticos que te interessam. Essa é a ideia, pessoal. Então é isso que eu tinha para falar hoje. E vou tentar deixar aí, conforme for aparecendo a necessidade, os links para os vídeos aí que vão te ajudar a compreender essa história toda. Um abraço.